Deixa eu parar de falar aqui para a gente chamar quem interessa, que é Rodolfo Margato, economista da XP, vai explicar todo esse movimento com muito mais propriedade que eu. Rodolfo, bom dia, bem-vindo ao Mercado Aberto mais uma vez, obrigada aqui pela sua presença, sua participação. Rodolfo, como é que fica esse movimento no mercado, né? A gente viu uma bolsa andando mais de lado, a gente veio de uma semana que teve uma decisão do Copom, um comunicado praticamente sem mudanças em relação ao mês anterior, né? A decisão anterior do Copom, aí num tom muito duro, muito conservador. O que você está vendo dessa dinâmica? O que ficou claro para você essa semana e para onde o mercado está apontando? Essa redução dos juros vai demorar um pouquinho mais? Será mais paulatina? Como é que a economia vai responder a isso? Bom dia, Amanda. Mais uma vez, obrigado pelo convite. De fato, uma Opa, semana. Rodolfo, liga o microfone. Acho que você desligou enquanto você estava ouvindo. Vê se você consegue. Fala um Olá, pouquinho. Vamos escutam? ver se a gente consegue te ouvir. Olá. Opa, não, ligou. Não. E acho que teve um probleminha no áudio, na comunicação. Será? Vamos tentar resolver com a nossa produção? A gente não tem problema. A gente resolve. Quando dá esse probleminha, a gente resolve atrás das. Acho que veio. Fala. Foi? Agora Foi, sim? foi. Isso, Foi. chegou. Maravilha, Ótimo. Rodolfo. Vai lá. Vamos lá. Então, novamente, bom dia, Amanda. Obrigado pelo convite. De fato, uma semana repleta de indicadores e anúncios importantes, né, no campo macroeconômico aqui e também no exterior, com destaque a decisão de juros pelo Fed, nos Estados Unidos. Aqui eu vou dividir a análise em duas partes. Primeiro, os dados correntes de atividade e inflação, e depois os riscos que seguem no radar e que também continuam pesando sobre os mercados. Em relação aos indicadores, nós tivemos uma confirmação ou alguns sinais que reforçaram uma desaceleração da atividade econômica no Brasil. Você mostrou muito bem os dados da pesquisa mensal do comércio referente a outubro, né, os dados divulgados ontem pelo IBGE. Tem muita volatilidade nos dados mês a mês, mas de forma geral tem um arrefecimento da atividade doméstica, especialmente naqueles grupos que são mais sensíveis a juros, que dependem mais das condições de crédito. Isso também apareceu nas vendas do varejo, ainda que com um desempenho um pouco melhor do que o previsto no mês de outubro, mas é uma tendência de esfriamento do consumo, especialmente de bens. Além disso, tivemos na quarta-feira a divulgação do IPCA de novembro, e mais uma leitura favorável de inflação corrente, né, o resultado ali mensal em linha com as expectativas e com uma abertura boa, né? A gente olha muito ali os grupos de bens industrializados, de preços de alimentos, continuaram em território negativo, ou seja, deflação, né, nessas métricas, e mesmo a inflação de serviços, que continua rodando bem acima da meta de 3%, mais para casa de 5, 5,5%, com alguns sinais de acomodação na ponta. Então, mais uma leitura favorável de inflação. Então, quando a gente olha apenas para os dados, Amanda, a atividade vem desacelerando, ou seja, a política monetária restritiva vem surtindo efeito e a inflação corrente até tem surpreendido para baixo, né? Nossa projeção aqui na XP para o IPCA, para a medida oficial de inflação este ano, é de 4,3% contra 6% no início do ano. E observamos uma dinâmica parecida nos outros analistas de mercado. Então, a inflação vem rodando a um patamar mais baixo, a atividade vem desacelerando. Agora, como você também bem comentou, tivemos uma decisão do Copom ainda com bastante cautela, né? Poucas mudanças na comunicação oficial, era amplamente esperada a manutenção da Selic em 15%, e o comunicado não trouxe muitos elementos ali novos, né? Ainda permanece a cautela. Tem o reconhecimento de uma melhora do cenário inflacionário, mas aí eu vou para outra parte, né, da resposta, que são os riscos que continuam no radar, né, ruídos políticos ou incertezas político-eleitorais aqui no Brasil. No exterior também existem incertezas, né, de tensões geopolíticas, até dúvidas sobre a condução de política monetária nos Estados Unidos, especialmente após, né, tem grande expectativa no mercado para a indicação de quem vai substituir o atual presidente do Fed. Então, é um cenário com incertezas, né, tem uma percepção de risco ainda alta, a taxa de câmbio
que ficou por muitas semanas ali na casa de 5,30, chegou a se aproximar de 5,50 recentemente, voltou um pouco aí na última sessão, mas dá o tom dessa volatilidade muito ligada a questões políticas, questões eleitorais e até alguns elementos do cenário global. Então, em resumo, nesta semana, o que a gente conheceu, né? Quais foram as principais mensagens, né, aprendizados aí desses dados e de outros eventos? No Brasil, a política monetária está funcionando, acho que é um trabalho técnico, né, bem correto ali, positivo, do nosso Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária do Copom. A inflação vem cedendo, a atividade desacelera de forma gradual, mas ainda tem uma série de incertezas no campo fiscal, né? Há uma necessidade de ajuste das contas públicas no país e ruídos políticos que também acabam pesando sobre os ativos financeiros. Então, a parte macro, com sinais, eu diria, predominantemente positivos, né? A gente tem aqui uma expectativa de início de um ciclo de corte de juros no primeiro trimestre de 2026. A gente manteve a projeção de março como o primeiro corte na taxa Selic, com a taxa básica sendo reduzida até 12% no final de 2026. Então, tem aqui uma evolução, né, tem uma melhora do cenário inflacionário, mas a gente ainda precisa pontuar esses riscos de natureza fiscal e política que acabam pesando nos mercados. Rodolfo, por enquanto eu vou tirar um pouco esse cenário político do radar, né? Até porque é o que você falou, né? Envolve muitas incertezas. Eu quero te fazer duas perguntas em uma. Primeiro, uma muito rapidamente. Será que o Copom, por todo o cenário que você descreveu, não está sendo mais realista que o rei? Ou seja, exagerando na dose desse remédio amargo? Podia começar já em janeiro? Porque você descreveu claramente um cenário desinflacionário e de desaceleração da atividade econômica, um cenário muito mais benigno. Eu acho que quando você diz que no começo do ano vocês tinham uma projeção de inflação de 6%, estão terminando com 4,3%, cumprindo, portanto, a meta da inflação, isso por si só, talvez, não só por si só, mas esse conjunto de dados já daria ao Banco Central alguma possibilidade de uma abertura, né, um conforto para começar a reduzir a partir de janeiro. Essa é uma pergunta muito rápida, mas eu quero me concentrar na segunda, que é do ponto de vista fiscal, porque você também abriu essa outra parte na sua resposta. O que vocês estão esperando até o final do ano? O que é mais importante aprovar para o governo fechar as contas? Como é que vocês estão vendo esse ano de 2026 nesse âmbito fiscal? Certo. Em relação à primeira pergunta, ah, Copom, né, vem perseguindo a meta de inflação, né, e a meta é 3%. Temos um intervalo de tolerância, né, em torno dessa meta, cujo limite superior é 4,5%. Então, sim, houve uma melhora do cenário de inflação, né, perspectivas ali, projeções saindo de 6% ao redor disso no começo do ano, para um pouco abaixo de 4,5%, né, no final de 2025. Mas ainda acima da meta de 3%, o objetivo, né, da política monetária. Ah, Além disso, né, tem uma série de elementos, olhando para 2026, que poderiam até reacelerar alguns grupos do IPCA, especialmente a inflação de serviços, que é mais ligada, né, à condição da política econômica local, ao mercado de trabalho, e a gente vem discutindo uma série de medidas de estímulo, por exemplo, o impacto da isenção do imposto de renda à pessoa física, algumas medidas para o setor imobiliário, enfim, talvez alguns elementos que reacelerem a demanda interna. Eh, Nossa projeção é de crescimento do PIB ao redor de 2% este ano e no próximo, temos 2,3% este ano, 1,7% no ano que vem, mas existem esses elementos que poderiam gerar, né, um crescimento mais forte. Então, acho que o Copom, né, mirando 3%, né, ele reconhece a melhora do cenário inflacionário, mas ele optou por esperar um pouco mais para consolidar essa melhora e talvez, né, esperando uma melhora adicional das expectativas de inflação. Quando a gente olha o boletim Focus, muitas semanas de redução nas projeções de mercado, mas ainda acima, né, do objetivo de 3%. Então, acho que ainda é uma decisão correta, técnica. De qualquer forma, é uma diferença entre janeiro, março. Né, vemos espaço, de qualquer forma, para flexibilização da política E no monetária. fiscal, É, Rodolfo, apontando para é isso. essa agenda, né, que a Fazenda ainda tem que aprovar, a redução de gastos tributários, tem uma série de coisas aí, terminar a reforma tributária também, né, para fechar. E como é que você está vendo 2026 em termos de contas públicas? E o orçamento, né? A gente ainda tem que aprovar o orçamento. Tem a LOA por aí também, né? Exatamente, Amanda. Acho que
olhando para as próximas semanas, né, para essa reta final de 2025, grande destaque do lado fiscal é a aprovação do orçamento, né, do projeto de lei orçamentária anual de 2026. Aparentemente, né, convocação de uma sessão conjunta para o dia 18, né, ou seja, de dezembro, ou seja, na semana que vem. Aí a grande expectativa em torno desta temática, né? Na nossa avaliação, e além disso, como você mencionou, algumas pautas mais microeconômicas, setoriais, mas acho que o foco nesse curtíssimo prazo ficará sobre a piloa de 2026, para que não ocorra atraso, né, na aprovação do orçamento, como a gente viu este ano. Aqui ainda tem um grande desafio por parte do governo, especialmente porque algumas despesas primárias vêm crescendo ainda bem acima daquele limite de 2,5% em termos reais. Eu dou destaque para benefícios previdenciários, especialmente alguns benefícios assistenciais, como o BPC-LOAS, né? Então, tem aqui um desafio, né, de contenção dessas despesas ou, né, de redução de outros gastos, para que a despesa total fique no limite de 2,5%. E do lado das receitas também, né? A gente vê um déficit total na casa de 60, 70 bilhões de reais no próximo ano. Sabemos que existem as exceções, os descontos, né, para cálculo, para aferição da meta de primário. No fim do dia, Amanda, a gente vê o governo respeitando o limite inferior do intervalo ali de tolerância da meta de resultado primário, né? A gente vê uma dificuldade para o cumprimento da meta em si, mas respeitando ali o limite inferior, mas isso depende de algumas receitas extraordinárias, de algumas receitas não recorrentes, por exemplo, dividendos extraordinários, né, de estatais, receitas com leilões do petróleo, né? Então é um cenário ainda desafiador, mas a gente acredita que o governo cumprirá o limite inferior da meta de primário. Mas de qualquer forma, acho que piloa 2026, na semana que vem, é o grande foco aí do fiscal. E na execução do próximo ano, né, ainda que a gente veja ali o cumprimento do limite inferior da meta, não é uma certeza, né, de todas as receitas que eu mencionei, das receitas, muitas delas não recorrentes, e da própria dinâmica dos gastos, porque a gente teve algumas surpresas para cima ao longo de 2025. Então, ainda tem esses desafios, tem um prêmio de risco fiscal que aparece na curva de juros, de certa forma aparece na taxa de câmbio, né, ainda que a gente veja um cenário um pouco melhor, porque afinal, se a atividade desacelera de forma gradual, a arrecadação tributária ainda segue sólida, né? Então, acho que o governo fica ali cumprindo as metas fiscais, mas no fim do dia ainda não temos uma perspectiva de estabilização da dívida pública como proporção do PIB, Até né? qu Esse é o grande indicador, É, né? isso. Eu acho que isso É, ainda mantém uma exato. pressão nos ativos. E aí, até onde vocês enxergam essa dívida subindo, antes dela começar a cair, Rodolfo? E o que necessariamente vai ter que estar na agenda, na campanha do ano que vem, mas já mirando 2027 em termos de ajuste das contas públicas? Porque isso será inexorável, né? Inevitável, seja qual for o governo eleito. Correto, qualquer que seja o governo, né, a tendência é de alta contínua na dívida pública como proporção do PIB. A gente projeta ao redor de 83,5% do PIB, né, a razão dívida bruta do governo geral sobre PIB no final de 2026. Então é um cenário bastante desafiador, qualquer que seja o governo. A gente sabe aqui da necessidade de uma agenda reformista, especialmente do lado fiscal, né? Se nada for feito, né, como o juro real ainda está num patamar bem elevado, e mesmo com a expectativa de flexibilização da política monetária, esse juro real vai continuar pressionado, ah, provavelmente a dívida pública segue em elevação. Então, a gente precisa de uma discussão profunda do lado fiscal, né, durante a campanha presidencial. A gente torce por isso, né, para que medidas sejam propostas, né? A gente está falando de uma discussão, sabemos que não é trivial, que não é simples, mas de desvinculação de alguns benefícios do salário mínimo, eventualmente de mudança nos pisos de saúde e educação, talvez né, uma focalização em alguns programas ali de proteção social, em alguns benefícios. Tem uma agenda que vem sendo discutida há vários anos, passando por vários governos, e isso precisa voltar.
né, uma agenda reformista, um ajuste fiscal mais profundo, né, de maior fôlego, mais estrutural, né? E veja que, além das medidas per se, né, a sinalização de uma agenda reformista a partir de 2027, de novo, qualquer que seja o governo, já poderia impactar as expectativas, né? Poderia gerar uma descompressão nos juros, melhorar as expectativas de inflação, poderia trazer um choque positivo de expectativas que já seria um bom início para essa agenda que é bastante desafiadora. Caso contrário, é uma tendência crescente na dívida pública como proporção do PIB, e nesse sentido é bem mais desafiador para o Copom, né, levar a inflação à meta de 3% e também, né, para uma melhora consistente de outros ativos. Então é o grande tema do lado macro para o ano que vem. Rodolfo, 30 segundinhos só para a gente terminar. Me fala assim, em 3 pontos, muito resumidamente, o que tem que estar nessa agenda de discussão de gastos? Eu sei que serão temas difíceis, espinhosos, porque não é popular, nunca é popular, mas o que você vê assim como determinante? Uma discussão sobre a desvinculação de benefícios do salário mínimo, né? A gente sabe que com a política de valorização do salário mínimo, né, e muitos benefícios, né, previdenciários, assistenciais ligados a essa variável, isso gera um crescimento ali endógeno, né, significativo desses benefícios. Então, primeiro, uma discussão de desvinculação de benefícios do salário mínimo. Segundo, uma discussão sobre focalização e, eventualmente, né, uma junção de benefícios de proteção social, porque muitas vezes, né, acabam atingindo os mesmos públicos. Acho que dá para caminhar no sentido de uma eficiência em alguns programas de benefícios. E, além disso, uma discussão, né, novamente, de mínimos, de gasto mínimo em saúde e educação, né, abrindo espaço fiscal ao longo do tempo e também facilitando a execução do orçamento. Acho que são três temas importantes, mas também a reforma administrativa poderia ser mencionada, essa discussão de redução de gastos tributários, né, que está na pauta, tem uma dificuldade para avançar, então veja que tem uma lista de medidas, citei aqui talvez as principais num primeiro momento.